Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou mostrar 4 ideias de nós obtermos um vaso maior, mais comprido, de materiais diferentes. Por que eu tô mostrando isso para vocês? Eu senti muita necessidade de ter vasos maiores para eu plantar as minhas suculentas, replantar, na verdade. E eu estava sem vasos grandes, eu só tinha vasos pequenos, só latas pequenas e vasos redondos. Eu não tinha vasos grandes, compridos, estilo jardineira. Então eu comecei a procurar aqui em casa o que que eu tinha de material que eu pudesse reciclar. Então me ocorreram 4 ideias e eu vou dividir elas aqui com vocês agora. A primeira ideia foi utilizando essa embalagem vazia de amaciante de roupa, tá? Geralmente eu corto nesse sentido, certo? Um vaso redondo, dá para fazer ele bem bonito. Inclusive, eu tenho mais ideias bem interessantes para mostrar nesse estilo, vaso redondo e tal. Mas não era assim que eu estava procurando. O que que eu fiz? Cortei esse vaso longitudinalmente. Cortei ele assim. Fiz 2 partes. Ó, aqui como se fosse aqui o cabo, né? Cortei aqui essa parte onde tem a tampa e aproveitei essa marcação natural que tem, né? Essa embalagem tem. Vocês vão perceber a marcação natural que ela tem aqui. E eu fui cortando exatamente nessa marcação. Cortei, inclusive, com uma faquinha, tá? Cortei com uma faquinha, ele não é um plástico muito duro de cortar, não. E depois, com o ferro de solda, eu fiz os furos, tá? Para drenar a água, aqui dá para ver os furos. E eu também fiz furos aqui nas laterais, porque eu vou pendurar esse vaso e junto com o outro, né? Porque são 2 metades, tá? Então, vou colocar um embaixo e outro em cima. Dá para aproveitar 2 vasos. Aqui dá para colocar umas suculentas que são pendentes, que elas não sejam com raiz muito profunda. Fica excelente. O próximo passo com esse futuro vaso é passarmos o primer e a tinta e fazer algum detalhe, algum desenho para deixá-lo bonito. Essa então foi a primeira ideia. Segunda ideia foi utilizando essa embalagem dessas latas de conserva. Elas são extremamente duras, tá? É um metal praticamente a gente não consegue amassar. Ele realmente é muito duro, ele praticamente dispensa o uso de zarcão, que é o nosso antioxidante. Eu geralmente passo, né? Mas para ter uma proteção a mais, mas naturalmente ele, de tão grosso que é esse metal, demora muito mais para iniciar o processo de ferrugem. Então, o que que eu fiz? Eu cortei essa lata pela metade, tá vendo? Aproveitei que a tampa, né, foi retirada até aqui assim, e do outro lado também, e cortei. Eu cortei usando essa tesoura aqui, que é uma tesoura diferente, muito mais dura, tá? E para material bem pesado mesmo, tá? Foi assim que eu consegui cortar essa lata. E mesmo assim foi difícil, viu? Confesso que foi bem difícil eu conseguir chegar nesse nível. E olha que não tá nem muito reto, mas pelo menos eu consegui cortar.
Ainda tive que lixar, né? Eu usei uma lixa para deixar mais lisinho, né? Para não causar nenhum dano, né? Não cortar. E para eu não precisar fazer nenhum suporte ou colocar pezinhos, né? Porque ela fica assim. O que que eu fiz? Eu furei, né? Furei aqui embaixo com um martelo e prego. E também fiz 4 furos aqui. Eu também vou pendurar aqui e aqui, tá? Que aí depois eu vou pendurar também. Também, essa daqui também fica legal plantarmos uma suculenta pendente. Fica bem bonito. O próximo passo para essa lata é nós passarmos o primer. Não vou passar o zarcão, tá? Vou deixar sem zarcão. E vou passar a tinta depois e dar uma enfeitada, tá? Então, essa foi a segunda ideia. A terceira ideia foi utilizando essa embalagem de thinner, tá? Essa daqui tá cheia ainda, para remover, né, tinta. Então, o que que eu fiz? Eu tinha uma embalagem dessas aqui em casa vazia, claro que eu sempre guardo as latas, né, para um eventual uso, e esse dia chegou. Aqui está, cortei, então, tirei essa parte aqui de cima, tá? Eu tirei usando uma tesoura ou uma faquinha, tanto faz. Depois, com o uso de um alicate, eu virei essa parte aqui para baixo, para não precisar ficar lixando. Então, ela tá segura, ó. Não causa nenhum problema, tá? Tá lisa. Eu sempre gosto de... Eu me demoro nessa parte de segurança, porque eu acho isso essencial para nós não termos nenhum tipo de acidente. Fiz os furos e coloquei uns pezinhos. Esses pezinhos, o que eu utilizei? Eu utilizei essas pecinhas de Lego do meu filho, que estavam aí sobrando, eu utilizei aqui, né? Fiz um furo com cola quente e passei um arame, tá? Esses arames eu utilizei um arame tipo esse daqui, ó, que eu sempre guardo pedacinhos. Lembra que eu sempre falo para vocês que eu sempre guardo os pedaços? Então, guardei pedaços. Esse aqui até é um arame, eu acho que é o 20. Não, é 16 esse daqui, o tamanho dele. E eu utilizei uma miçanguinha dessas para segurar o arame aqui embaixo, tá? Então, passei por aqui e puxei o arame. Esse arame eu passei as duas pontas por esses buraquinhos que eu fiz para drenagem. E apenas dobrei as pontas, tá? Aqui ainda eu não fiz nada para proteger, mas eu vou colocar depois uma camada de drenagem, o que vai me impedir de eu colocar a mão aqui direto, para eu não me machucar ou não me furar a mão, né? E ainda eu colei com cola PVA, ainda para ter mais certeza que ia ficar bem firme. Poderia ter feito só com a cola? Poderia, mas eu achei que ficaria muito mais seguro, né? Que a cola poderia molhar, descolar, né? E então eu usei esse arame para prender bem. Vocês dá para perceber aqui, dá para ver como é que foi que eu fiz. E depois eu coloquei, acho que aqui dá para ver, né? E colei também. Esse daqui eu também não vou colocar, não vou passar zarcão, vou deixar desse jeito. Então, esse vai ser um vaso de bancada. E eu vou só passar o primer e a tinta e vou enfeitá-lo. Então, esse é o terceira ideia de vaso. A quarta ideia é utilizando garrafa PET. Eu só tinha essas aqui, transparente, mas acho que dá pra ver, né? Eu fiz marcações com a caneta permanente pra medir e recortei com uma tesoura. E ficou esse orifício.
e fiz os furos com o ferro de solda. E também fiz furinhos aqui, né, nas laterais aqui, porque eu vou pendurar, né, vou passar um fio também para pendurar. O próximo passo com essa embalagem é nós passarmos o primer, a tinta e nós enfeitarmos. Eu vou fazer isso tudo, passar o primer e eu já volto para mostrar para vocês. Então, pessoal, agora chegou o momento de eu mostrar para vocês o resultado. Deu bastante trabalho, foi bastante trabalho mesmo, mas eu acho que ficou bem bonito. Esse aqui, então, foi com a garrafa PET, coloquei o fio, passando desde daqui de baixo, tá? Para ficar mais seguro. A pintura, bom, as pinturas eu fiz todas de uma maneira diferente, inusitada e bem rápida. Essa daqui eu coloquei 2 tipos de tinta na tampa e usei o dedo. Usei o dedo e fui colocando assim. Ficou bonitinho até, né? As folhas não, as folhas eu fiz com pincel. Depois até posso mostrar para vocês, havendo interesse, vocês deixam escrito aí nos comentários, caso queiram que eu mostre como eu fiz isso. Tá? E por último, eu passei o verniz em spray. Essa aqui com a lata, cortada pela metade, tá? Aqui também já coloquei o fio, né, que eu vou pendurar, tá? Esse daqui, as flores, só as flores eu fiz com quê? Usei este plástico, usei um pedaço de plástico amassadinho, num formato de flor, de pétala no caso, né? Da pétala, e fui fazendo uma pétala por vez, também colocando 2 cores de tinta. E as folhas eu fiz com pincel. Esse aqui foi com pincel chanfrado. Até que ficou legal, né? As flores desse jeito. E por último também eu passei o verniz em spray. Novamente eu digo, se tiver interesse, eu mostro como faz. Mais adiante eu vou acabar mostrando, né? Este outro, que é o vaso aquele, que é uma floreira, né? Ambas, todas elas, na verdade, são floreiras, né? Essa aqui é com aquela embalagem de thinner, né? Para fazer essas flores, alguém tem ideia o que eu usei? Nada. Eu usei um balão. É isso mesmo, esse vai ficar em suspense. Outra hora eu mostro como eu fiz, tá? Para fazer essas flores. Ficaram diferentes, bem legais. As folhas, sim, eu fiz com pincel. Por último, também passei o verniz em spray. Este outro vaso aqui, que são 2, né? Juntos, que eu cortei a embalagem de amaciante ao meio, tá? Então, ele vai ficar assim. Não sei se dá pra ver tudo, ó. Né? Que eu vou pendurar. E ele ficou tipo um vaso de andar, né? Um abaixo do outro. Essas aqui, a pintura que eu fiz, tanto desse, tá vendo que tem 2 cores. Este também são 2 cores. Eu usei um pedacinho de esponja. Tá? Coloquei 2 cores de tinta numa tampa e fui pintando com a esponja em vez de ser com o pincel. Ficou bem legal também. E eu também fiz esse efeito assim, né, de mais envelhecido, eu fiz em todos eles, né? Vocês estavam a perceber? Eu fiz em todos, porque eu acho que fica bem legal esse efeito, tá?
E aí, vocês gostaram? Esse fio que eu usei é um fio de sisal, bem resistente. Tá bom? Aí, depois depois de pronto, eu posso mostrar pra vocês como ficou, então, esses meus lindos vasos plantados com as suculentas. Viram? Fiz vários vasos rapidão, quer dizer, não tão rapidão, né? Porque, você sabe, demora um pouco para fazer todo esse trabalho. Então, se vocês gostaram, compartilhe, deixe seu like, isso para nós é muito importante, tá? É importante porque o YouTube precisa disso, né? Não é nem tanto a gente que precisa, mas é para poder divulgar o nosso trabalho. Aí sim a gente gosta, né, que divulgue o nosso trabalho. E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Tá bom? Muito obrigada, fique com Deus e até o próximo vídeo.